Olha só, a introdução para quem tem o plano de aula da lição do professor vai dizer assim, olha, você já foi transformado por Jesus Cristo. Ser crente é ser nova criatura. Gerado por quem? Ser crente é ser uma nova criatura gerado por quem? Pelo Espírito. Jacó teve encontro com Deus em Betel. Ali começou o processo de transformação da sua vida. Depois, no retorno para a casa de seus pais, ele teve outro encontro com o Senhor em Peniel, que significa a face de Deus. Jacó lutou com o anjo e teve o seu nome mudado para Israel, que significa ele lutou com Deus. O Senhor mudou o que de Jacó no encontro? No seu último encontro? O nome e o seu caráter. Tem como nós termos mudança de caráter sem o encontro verdadeiro? Às vezes a gente fala assim, ó, mas está na igreja, não muda, né? Está na igreja, né? Não tem transformação. Por quê? Está na igreja não é porque é crente? Levantou a mão, aceitou Jesus, se tornou nova criatura, mas não teve o quê? Teve um encontro. Só há transformação de vida, só há transformação de caráter quando eu tenho o quê? Um encontro, irmãos, com o Senhor. Jacó nasceu num lar cristão? O pai de Jacó não era crente, não, gente? O que a gente diz de quem nasce no lar cristão? Às vezes a gente enche o peito, né, e fala assim, eu sou crente de berço. Pode ser crente de tudo. Enquanto não tiver uma mudança de caráter, quem era bravo? Quem era ruim? Quem não tinha misericórdia? Agora tem. Quem não fazia bondade? Agora faz. Porque tive um encontro com o Senhor. Jacó tinha uma história boa ou ruim? Desde o nome, né? Desde o nome. Já nasceu com a inveja aplacada no coração dele. De cara já foi tomando o que não era seu de direito. Então ele precisava de um encontro com Deus. Sabe o que eu prestei atenção nessa lição? Alguém já ouviu falar de alguém que viu o Senhor face a face? Quando Moisés pede para ver o Senhor, o que o Senhor fala para Moisés? Porque Moisés, se tu me vê, tu não fica vivo. E a Bíblia vai dizer o que de Jacó? Sabe o que essa lição me chamou a atenção, irmãos? No total, todos nós, no geral, irmão Aparecido, estão precisando ter um encontro com Jesus. Porque, irmãos, não é o nome de cristão que vai nos levar para o céu. A Bíblia não vai dizer isso. Expulsei no teu nome. Conhecia Jesus, não conhecia? Sim. Era crente, não era? Profetizei no teu Nome. E o Senhor vai responder o quê? Afasta-te de mim, pois não me quero. Ele fazia no nome do Senhor, conhecia o Senhor. O cão até obedecia, né? Porque ele vai dizer, expulsei no teu nome, mas não era conhecido no céu. A nossa maior necessidade emergencial, já que se aproxima a volta do Senhor, é ter o nosso nome aonde, irmãos? Tem como o céu escrever o nosso nome sem não nos conhecer? Não. A pergunta que não quer calar. Isso tem tirado o nosso sono? Tem, Ana, tirado o nosso sono? Senhor, será que meu nome está escrito aqui no céu? Senhor, será que meu nome está gravado aí? Senhor, será que eu tenho mudança de comportamento? Porque, irmãos, apontar as pessoas não é difícil. Apontar as pessoas não é difícil. Não é difícil para mim como líder, não é difícil para você como ovelha. É só se gerar, né, diz um conflito e a gente dá a oportunidade. Eu assim, não, pastor El. Fala sobre a fé do pastor El, né? Ah, sim, pastor El, que eu achei uns defeitinhos rapidinho. Missionário, agora acho assim, ó. Os meus eu vou justificar, mas o do meu irmão eu vou
superior, irmãos, a nós. É fácil, irmão Rodrigo, ter alguém superior a nós? Melhor que nós, mais bom que nós. Então, trabalho, né? É como eu sempre me preocupo, como a Bíblia diz que eu devo desejar o outro o melhor antes de desejar para mim. Já pensou bem? E aí a gente fala o quê? Nossa, se for assim para ir para o céu. Não é se for assim. É assim para ir para o céu. E a gente só vai encontrar tais mudanças almejando o que aconteceu com Jacó. Desejando esse encontro. Eu vou deitar desejando, acordar desejando. Senhor, eu preciso mudar de personalidade. Por quê? O pastor veio, eu mudei. Não, irmãos. Porque o pastor é homem, é missionário, né? É mulher, não é por nós. É para que o teu nome seja o quê? Escrito no céu. E só tem um jeito da gente herdar o céu. Como que é? Já pensou Jesus vir buscar estranho? A gente não vai pensar nisso, né? Jesus vai levar quem ele não conhece? É forte, né? Como que alguém vai morar comigo se eu não conheço o menino? Vai morar na minha casa? Verdade. Desfrutar do que o céu tem. E não foi conhecido na terra, não, missionário. Mas é que Deus é Deus de misericórdia. Irmãos, isso é um equívoco tão grandão. Como assim, missionário? Ele vem sem misericórdia. Ele é o Deus de misericórdia enquanto você está respirando. Depois que você parar de respirar, perdeu a oportunidade da misericórdia. Aí a Bíblia diz: tolo, se o Senhor te chama hoje, quem é o dono da tua alma? A gente tem que pensar nisso. Porque, irmãs, ninguém aqui, eu tenho certeza, deita dizendo: estou pronto para morrer. Senhor, ó, estou em paz. Se você quiser levar essa noite, pode levar. Porque a gente sempre espera que amanhã nós teremos uma oportunidade de mudança, não é isso? Sim. Só que essa lição, ela vai aqui nos trazer a excelência da grande verdade, que esse encontro com Deus que Jacó teve, e é uma coisa, entra com o anjo, gruda no anjo, ele sai transformado, não sai? E ele sai sem sequela? Sai sem sequela? Ele ficou manco, irmão. Ele não está manco até hoje, porque lá vai para o céu tem um corpo transformado. E às vezes nós queremos, né, a transformação, mas nós queremos nos esquivar de sequelas. Para Deus nos transformar, dói. Para Deus nos moldar, te machuca. Mexe, né? Com o nosso ego, mexe com a nossa personalidade, né? Com a nossa estrutura. Nós nos indignamos quando nós somos provados, né? Por quê? Porque, irmão, ninguém está pronto para ser humilhado, ninguém está pronto para ser abatido. Nós estamos prontos para ser o quê? Exaltado, né? Nós queremos o quê? Honra ou humilhação? Honra. Todo mundo quer honra, irmão. Ou porque a gente é bonzinho, ou porque a gente é legal, ou porque a gente não é tão ruim assim. Quantas vezes a gente se explica isso, né? Senhor, tu sabe, eu não sou ruim. Não, né? Só que não tem como ter um encontro verdadeiro com o Senhor sem ter o quê? Marcas. Paulo vai dizer o quê? Eu trago comigo? Não, de Cristo. Quem aqui quer Cristo? Todo mundo. Quem quer morar no céu? Todo mundo. Quem quer cicatriz? Ninguém. Ninguém. Cicatriz dói. Cicatriz fica feia, né? Principalmente a gente que é mulher, eu detesto minha cicatriz, que está virando uma tonelada. Então, irmãos, nós temos que pensar que para nós termos uma verdadeira mudança, nós vamos ter marcas, nós vamos ter cicatrizes. Mas sabe o que alegra o meu coração? Nós vamos chegar no céu um pouco transformado. Oh, glória. Para lá não vai subir nada. Vai ficar aqui. Tá bom? Introdução. Cresceu em uma família marcada por favoritismo. Favoritismo. Quem sabe aqui o que é favoritismo? Fala aí. Gente, eu não sou legal igual o pastor, tá? Eu quero que fale e vai falar mesmo, né? Porque eu sei que sabe. O que é, irmão Ronaldo? Favoritismo.
Favoritismo é quando eu decido, em outras palavras, puxar saco, né? Eu tenho preferência por alguém. Olha, eu sou da DM Missões, eu congrego lá na igreja do pastor Jarbas, mas olha, eu não gosto do irmão fulano. Não desce. Mas não estou lá por causa dele. Agora, irmão Bertano, eu amo. Esse eu gosto muito. É um favoritismo ou não é? É. Quem vai ministrar hoje? Ah, não, misericórdia, missionário, é que fala. Ah, não, pastor, então. Favoritismo ou não é? É. Alguém aqui já se preocupou que isso é antibíblico? Quem vai pregar hoje? Vocês têm noção do de pecado que a gente faz, irmãos? Do tanto de pecado que a gente comete, às vezes a gente dobra o nosso joelho no dia da prova e a gente fala assim, Senhor, eu não fiz nada de errado. Já parou, né, Tati, para pensar nisso? Senhor, mas eu não estou fazendo nada. Já pensou? Se tivesse um anjo indicador, né? Ah, irmão, tem aquela irmã lá que você não gosta? Está errado. Por quê? Somos um só corpo, irmãos. Você vai perguntar para alguém que tem um problema num braço, numa perna, num olho, você vai falar para ela se quer que arranca? Ele não quer que arranca. Está torto, nasceu errado, quebrou um acidente, mas ele vai ficar ali com um pedacinho de braço dele, um pedacinho de pé, porque é útil. E a Bíblia diz que nós somos um corpo. A gente precisa aprender tanto para ir morar no céu, irmãos. E a gente precisa ter uma pressa, então está voltando. Isso é real. As coisas estão acontecendo, patente os nossos olhos, não tem nada secreto. Nada está em oculto, está tudo muito real. Jesus está vindo de verdade. Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismo. Tem como ter favoritismo e não ter conflito? Existe a probabilidade? Não. Toda vez que no rol da sua família você tomar um posicionamento de favoritismo, você pode ter certeza que você vai gerar um conflito. E às vezes, irmãos, conflito que nos acompanha até a gente adulto, irmão Marcos, vai arrastando aquela, mas é que o meu pai gostava mais do João, mas é que a minha mãe dava mais coisas melhores, conversamos sobre isso, né, Dana, essa semana, para Maria. A minha mãe gostava mais da Joana. E aí você fica adulto, mas esse conflito te acompanha. Irmãos, tem homens e mulheres adultos que eles não tomam posicionamento, pastor. Eles não têm cajado, não governam a sua casa, porque ele traz da infância um favoritismo. Ele cresceu nesse rol. E aí o que ele faz? Ele se converte. Ele foi criado numa família que não é cristã, até às vezes é, que é uma vergonha, mas existe. E ele se converte, mas não se posiciona. Se você entrar na casa dele de cara, você já vê que o sargento é a mulher, a voz de comando é da mulher, o pescoço é a mulher. Isso é o quê? Tá certo? Não. A Bíblia ensina assim? Não. Ninguém vai ser feliz, irmão. Não tem como. Não existe a probabilidade de você andar fora da palavra e funcionar. Aí vai procurar o quê? Remédio para depressão, para surtação. Aí vai procurar opinião. Aí vai ver aqueles casais da internet, né, lindos e fofos. Vai se apaixonar por aqueles exemplos todos mentirosos, que é mentira da mentira, irmãos, porque não existe mundo perfeito. No mundo tereis dentes bons. Sério, gente, é possível, um casal. Eu fui criada com a irmã Magnólia do seu José Arnaldo. Pastor Jarbas foi criado com a irmã Belfila, não foi criado com o pai dele. Existe como ter o mesmo comportamento? Não. Aprendemos as mesmas coisas? Não. Aí a gente casa e o amor encanta tudo. Fica tudo perfeito, irmãos. Lindo, Jardim do Éden. O que aconteceu lá no Jardim do Éden, gente? Era perfeito. Deus zebra lá também, deu? Isso é o que, irmãos? São enganações. São enganações. A história de Jacó e Esaú. Até chegar num ponto determinante. O anjo queria ficar com Jacó? Queria?
O abençoador estava lá, irmão, o presbítero, abraçadinho com o Jacó. Tá bom, Jacó. Já que você quer a minha presença, eu fico. Só soltou, Tati, depois que ficou manco. Mas só soltou depois de se abençoar a casa. Porque Jacó, de fato, queria uma nova história. Irmãos, a gente vai morrer ensinando. Nós podemos ficar magrinhos jejuando, mas ninguém vai adquirir perfeição com o Senhor se não quiser. Se não quiser, você tem que querer. Tem que querer mudança, tem que querer transformação. Tem como querer aquilo que eu descobri que eu não tenho, que eu tenho. Eu quero ser diferente, Mandalvinho. Eu sou bravo, eu não quero ser bravo mais, Mandalvinho. Se eu não aceitar que eu tenho essa deficiência, Senhor, olha, eu sou uma mulher nervosa, eu não quero ser. O céu vai me mudar hoje porque eu sou missionária? Ou porque eu sou crente, Macá? Se não é crente, o céu vai. Para mim buscar algo, eu tenho que saber que eu preciso. Então aqui, quando Jacó entra nesse conflito, ele sabia que ele precisava de mudança. Era o rei da cocada. Tomou a primogenitura, mas resolveu alguma coisa? Porque, irmãos, bênção da vida errada se torna pérolas aos porcos. É bíblico. Não casa é feio. Quantas pessoas nós olhamos, elas têm o dobro do que temos. E a gente, à distância, presbítero, a gente olha e fala, ô, abençoado, né? Ô, pessoa próspera, não consegue nem dormir de noite. Não tem paz. Daqui a pouco a gente escuta que deu um tiro na cabeça. Quando eu vejo um rico correndo, chega a me dar uma tristeza. Eu falo, criatura, alô, tanto para ficar rica. Por quê? Porque não é o que aparenta ser, gente. E o crente tem que ter essa convicção. O que é que nós vamos priorizar? Fazer a coisa certa. A Bíblia diz o quê? Que quando eu ando em retidão, as bênçãos fazem o quê? Eu que corro atrás delas? Não, ela que corre atrás. A gente acha lindo isso. Você achando que nós ia correr de bênção. E a Bíblia diz que ela corre, então porque ela corre de Deus. Mas para isso a gente tem que ter um encontro com o Senhor. Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Começou aonde isso aqui? Eu queria que nem o pai nem a mãe tivesse faltado aqui. Com quem deveria dar Zé. Ó, Isaac escolheu amar Esaú. Não era o filho, era dos dois? Sim. E Rebeca escolheu amar Jacó. Está correto? Não. Irmãos, isso aqui está acontecendo todo o tempo, dentro da casa da gente. Escolhas erradas. Porque a Bíblia manda o quê? Você não gerou os dois? Por que tinha que ter essa decisão aqui, essa escolha? Isso aqui começa dentro de casa. Hoje nós olhamos a geração e nós falamos o quê? Essa geração. Mas essa geração está criada por quem? Que continua sendo por nós. Embora que hoje está bem diversificado, né? São poucos os pais que se criam aquilo que se faz. Mas essa é a missão. E você pode plantar no coração do seu filho algo que ele vai carregar e vai ser plantado no coração do seu neto. Que vai ser plantado no coração do seu bisneto. E a corda não é quebrada. E nós chamamos isso de quê? Maldição hereditária. Não plante o que você recebeu se não foi uma boa plantação. Nós temos o quê, irmãos? Que ter essa consciência. Meu pai não era carinhoso, então também vou ser bruto. Minha mãe não era carinhosa, então também não sou. Não fui criada desse jeito, não. Mas você não é cristão? A Bíblia não é sua bússola? Olha como isso é sério, irmãos. Eu fui criada de uma forma, mas eu rejeitei um monte de coisa do jeito que eu fui criada. Eu não quis sentenciar minhas filhas ao que eu passei. E eu posso ter essa escolha e decisão. Só que os frutos que eu vejo hoje me traz alegria. Porque, irmãos, a boa semeadura dão boas plantar. Então olha ao teu redor e vê como está a tua casa. Isso é uma necessidade emergencial. A maior infertilidade hoje na geração é a falta de diálogo. É a falta de diálogo, meu parecido. Não, mas no meu tempo minha mãe não conversava comigo, não, mas você tem a opção de fazer diferente, porque você quer ter uma geração próxima e quer que seus filhos morem no céu. E para os seus filhos morar no céu, irmãos,
Nós precisamos, pastor El, ter muitas mudanças, porque é responsabilidade nossa. Ninguém vai assumir. Deus não vai mandar o anjo fazer pra gente. Não vai acontecer. Amém? Nesse ambiente, ele aprendeu o quê? Enganar para alcançar o que queria. Note isso aqui, bom que todos os jovens estivessem aqui, mas nunca é tudo como a gente quer, né? Ó, a gente está vivendo isso aqui, não estamos? Isso aqui, irmão, sabe o que é? Ó, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Quem dá o nome para esse texto aqui? Qual que é o nome disso aqui, irmão? Ó, enganar para aqui. O nome disso aqui, sabe o que é? O nome disso aqui é chantagem emocional. O que é chantagem emocional? Vamos usar o Jael aqui, né, Jael? Que é quietinho, né, Jael? Pastor presbítero Jonathan se preocupa se o Jael estiver tristinho. E se o Jael estiver tristinho, aí o presbítero vai fazer tudo que o Jael quer. Como é que consegue, Jael? Só ficar tristinho. Irmãs, quando eu tenho que resolver uma causa, eu tenho que ser o quê? Espiritual, não tem? Eu quero que meu filho, você tem noção? É o que nós vamos tratar e eu quero que nenhuma mãe falte na segunda-feira lá em casa. Você tem noção do que você pode estar gerando na vida de uma filha sua e de um filho seu? Porque todas as vezes que eu cedo aquilo que é antibíblico, Dani, meus filhos estão sendo amaldiçoados, não estão? Filho desonrar pai e mãe, acontece o quê? Maria, Lawane, Jael, o que acontece com um filho que desonra pai e mãe? Biblicamente, acontece o quê? Ninguém leu o versículo, vocês sabem? Hã? Honra pai e mãe para quê? Se não honrar, vai acontecer o quê? Sabia que tem um monte de filho que acha que ele vai, uma bosta, morreu. Você tem noção do que são dias curtos? Na minha época de quando eu era menina, a gente não via tanto mal mais no meu. Não via. A gente via tanta depressão em criança como a gente vê hoje? Não. Alguém sabia o que era isso? Dos mais antigos? Não. A gente tinha o que os jovens têm hoje, irmãs? Não. A gente tinha ideias brilhantes como os jovens têm hoje? Hoje uma criança de 3 anos, ela escolhe que roupa ela quer Usar. e ela não tem mais infância. Porque é bonitinho vestir uma criança como um ar. Só que a mídia, as emoções é estraguinho. Porque ela vai querer tudo mais cedo. Porque ela vai ficar muito mais cedo. E quem vai sofrer as consequências? Você e ela junto. Por quê, irmãs? Porque está mudando as coisas. E a Bíblia não causa mais tanto efeito. A gente levava primeiro uma lição bíblica e depois uma surra. Tinha dia que a minha mãe estava tão espiritual que a gente falava, com certeza Deus vai mudar o pensamento dela e vai ser só a Bíblia. Aí a mãe espiritual mesmo, Gisele, chorava no espírito, ensinava nós, irmão, pastor. Depois ela falava, agora filha, a Bíblia diz, corrige com vara. Lá se for nosso sonho espiritual, agora era a vara. Mas irmãs, nós não víamos o que nós estamos vendo agora. Nós não viríamos a notícia que eu vi hoje, um neto que foi criado pelo avô e avó da igreja cristã, foi assassinado a facada pelo neto de 14 anos. Nós não víamos. Não tinha, não é porque não tinha notícia. Era muito. Não, acho que nem existia, né? A autoridade em outro posicionamento. A canja que os pais, Rebeca e Isaac, deu para Esaú e Jacó, trouxe para eles um aprendizado. Eu vou conquistar o que eu quero mentindo, enganando, porque minha mãe vai cair no golpe. O pai caiu ou não caiu? Caiu. Deu uma risadinha. Toma a benção. Pegou. Mas a benção serviu, irmãos? Não. Ele desfrutou da benção? Não. Para mim é essa consciência fixa que pai e mãe tem que ter. Você agradar agora vai fazer teu filho sofrer amanhã, vai ficar manco. Vamos usar esse texto para ficar mais fácil. Jacó teve um resultado. O manco foi em detalhe.
o pastor Léo, por tudo quanto ele sofreu. Enganou e foi enganado. Mentiu para ele. Por quê? A lei da semeadura. Mas a culpa era só do Jacó? Não. Isso é muito sério, irmãos. Não finge demência com criar menino, não. Porque isso é grave, vai dar inferno. Como missionário, você vai ter certeza que vai entrar e não vai, porque criou um filho errado e as consequências estão aí. A gente está vendo criança matando. Consequência. Então é muito sério. A vida com Deus é muito séria. E é sem meias palavras.